Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 23 de dezembro de 2024. Ontem, dia 22 de dezembro, faltava poucos minutos para dar meia-noite. Eu estava terminando com um estudo que o Senhor estava me direcionando nessa hora a respeito de Babilônia. Amém? Senhor, me direcionou a analisar Jeremias 25 em relação à Babilônia do tempo do fim. Como a profecia ela cumpre mais de uma vez, né? Toda a palavra do Senhor ela se renova e ela cumpre novamente, assim como está escrito em glória a Deus, aleluias, Eclesiastes 3:15, né? O que é já aconteceu e o que será já foi, já existiu, e Deus busca o que há passado. Eclesiastes 1:10 fala: existe algo que se possa dizer, olha, isso é novo? Já existia nos séculos que nos precedeu, ou seja, nos séculos que veio antes, essas coisas que estão acontecendo hoje já aconteceram. Então, preceder é antecipar acontecer, ou seja, já aconteceu e agora acontece de novo. Como está escrito também em Eclesiastes 1:9, fala que o que será, que o que foi será, o que foi feito se fará novamente, e não há nada, não existe nada novo debaixo do sol. A história se repete, tá? Então a profecia, ela vai se repetir. Então, olhando com esses olhos e analisando Jeremias 25:11 e analisando a respeito de Babilônia nos tempos do fim, fiz esse estudo e quando concluí, faltando poucos minutos para meia-noite, fui dormir em oração, pedindo ao Senhor revelação sobre essa Babilônia, e falava com o Senhor em oração: Senhor Deus, me ajuda a poder ensinar para o povo de uma maneira que eles compreendam a respeito dessa palavra. Coloque em mim as palavras corretas para poder transmitir para as pessoas o que o Senhor vê e como o Senhor vê essa Babilônia. Por quê? Porque olhando e analisando todos os textos que falam a respeito de Babilônia, analisando as profecias que falou Jeremias, que o Senhor declara que vai se cumprir novamente para dar fim a todas as coisas, vendo que esse texto de Jeremias 25 nos leva também ao texto de Daniel 9, ao texto de Apocalipse 18, falando a respeito da destruição de Babilônia, e tentando compreender isso, sabendo que alguns estudiosos bíblicos declaram que essa história já aconteceu no tempo da Babilônia, nesses reinos que passaram, tá? Cumprindo nesse tempo, que essa profecia já existiu e que não existirá novamente. Existem estudiosos que defendem isso. E falando com o Senhor, como poderia estar explicando isso para as pessoas no tempo de hoje, sabendo que cada um tem uma linha de raciocínio e de entendimento diferente. Pedindo ao Senhor pela santidade e para que o Senhor revelasse a nossa santidade, e se poderíamos, por se acaso, perder essa santidade e nos afastar devido a tantas coisas nesse mundo, nessa Babilônia que nos afasta da presença do Senhor, o Senhor me deu um sonho cheio de revelações,
falando e concluindo todo esse estudo com revelações para o tempo do fim. Tremendo. Ou seja, revelações de como ele vê o mundo com os olhos dele nesse tempo. Algo espantoso de certa forma, porque eu buscava compreender Jeremias, glória a Deus, aleluia, deixa eu ver aqui o versículo. No capítulo 25, no versículo 31, fala coisas muito fortes, por exemplo, que chegará o estrondo até o fim da terra, porque Jeová tem juízo contra todas as nações. Ele é o juiz de toda a carne e entregará os ímpios à espada, disse Jeová. No 32, assim que há falado Jeová dos exércitos, eis aqui que o mal irá de nação em nação, com grande tempestade se levantará dos fins da terra. E no 34 manda a uivar os pastores e clamar e revocar, não, se rolar no chão, no pó, os maiores do rebanho, ou seja, todos os líderes, que são autoridades do rebanho. Porque cumprido são os vossos dias, para que sejam degolados e esparcidos, e caírem como vasos preciosos. E no 35 fala: se acabará a fugida dos pastores e o escape dos maiores deste rebanho, das autoridades maiores do rebanho, ou seja, não só os pastores, mas todos os líderes. Gritarão, porque os seus pastos serão assolados, seus delicados pastos serão destruídos. Pastos é palavra de Deus. Então o Senhor está nos mostrando que não haverá mais palavra, tá? Porque o ardor da ira do Senhor Deus já está sobre a terra e já é tempo. O Senhor declara em Jeremias. Então a gente vê a evidência desse texto tão clara para o fim do tempo, para a grande tribulação, que às vezes eu não entendo porque um teólogo diz que essas profecias já cumpriram e não se cumprirá novamente se ela fala a respeito da ira do Senhor para o tempo do fim. Compreende? Glória a Deus, aleluia. Então, estudando sobre tudo isso que o Senhor fala, e aqui fala do cumprimento dos 70 anos também, da semana de Daniel, que a gente sempre compreendeu pelos estudos normais que a gente faz, as 70 semanas de Daniel, né? Todo escatólogo faz esse estudo como se a semana já tivesse cumprido muito antes, né? Aí pelo tempo de Estevão e tudo mais, e depois começa os 2000 anos, e depois entramos na última semana de Daniel, que são 7 anos totalmente separados. Mas só que o interessante é que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me faz ver que as 70 semanas terminam e depois acontece todas essas coisas mencionadas. Então o Senhor começa a me revelar que existe 70 semanas antecedentes à grande tribulação, que se cumpriu agora, nesse tempo. Glória a Deus, aleluias por isso. Então, por
causa dessas revelações, eu orava ao Senhor, pedindo a Ele confirmação. E é onde o Senhor traz esse sonho tão forte. Glória a Deus por isso. Em Isaías 11:11, fala, assim mesmo acontecerá naquele tempo, que Jeová alçará outra vez a sua mão, levantará outra vez a sua mão para recobrar o remanente do seu povo, que ainda ficou em Assíria, Egito, Pátimo, Etiópia, Elã, Sinar, Ramate, em todas as costas do mar. Aqui o Senhor está falando em Isaías que existe um remanente do povo dele, que é um remanente santo que o Senhor vai vir recobrar e vai vir buscar, que está espalhado por vários países. Ele relata alguns países próximos a Israel. E em Jeremias 25:11 fala que toda a terra será posta em ruínas nesse tempo e em espanto, e servirão estas nações ao rei de Babilônia 70 anos. Olhando para trás, de acordo com o que os católicos estudaram e o que a gente tem de base bíblica em estudos hoje, compreensão a nível mundial, sem a revelação do Espírito, compreendemos que as 70 semanas já cumpriu há muitos anos atrás. Mas de acordo com a revelação que o Senhor me traz, essas 70 semanas que o Senhor fala para esse tempo é as 70 semanas últimas que antecede os 7 anos da tribulação e grande tribulação da semana de Daniel. Por quê? Vamos entender o rei da Babilônia, né? No tempo de hoje. Porque existe uma Babilônia no tempo de hoje. Sabemos que o mundo é a Babilônia. Porque a palavra faz referência ao mundo como a Babilônia no tempo de hoje. E nesse tempo diz que o versículo que todas as nações servirão. Ou seja, o versículo de Jeremias 25:11 fala que e servirão estas nações, ou seja, todas as nações servirão o rei de Babilônia por 70 anos. Quem foi esse rei de Babilônia que atuou nesse tempo nosso que nós vivemos desde 70 anos para cá? Quem é esse rei que todas as nações serviram? Dia 14 de maio de 1948, ao final da Segunda Guerra Mundial, Israel foi declarado Estado independente e se tornou membro da Assembleia Geral das Nações Unidas. E as nações, essas Nações Unidas, que todos nós conhecemos como ONU, para que não tirem meu vídeo, porque eles fazem isso, eles estão fazendo isso, tá? Então a ONU, que você sabe quem é, ela a direção dela é o rei babilônico, é o que dita as regras para todas as nações e todas as nações servem a esse rei. E conforme as regras desse rei e as leis desse rei, o mundo é governado nesse tempo, desde o tempo da fundação da Assembleia Geral das Nações Unidas. Tá? Desde esse tempo, que já está nesse tempo agora, que completou os 70 anos já, tá? De reinado. Então você vê, vamos continuar olhando e analisando sobre isso. Então, na mesma data que eles nascem como Nações Unidas, não forma essas Nações Unidas,
muitas nações começam a servir esse reino, né? Esse reino começa a ganhar poder sobre todas as nações. Por isso, Jeremias 25:11 fala que toda terra será colocada em ruínas e espanto. E no caso, todas as nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então você vê que o Senhor predestinou um tempo para essa Babilônia existir sobre a terra. Analisando que a Babilônia é o mundo onde está as regras e como está o mundo também, vamos estar pensando nisso também em relação a esse estudo, em relação a essas revelações. Você vê que essas Nações Unidas têm soberania sobre as nações há mais de 70 anos. Então, a Babilônia também, que todas as nações servem, como menciona o texto, não? Que nós podemos ver os relatos nos próximos versículos também de Jeremias 12. Vamos analisar de acordo com esta Babilônia. E fala assim: e quando seja cumprido os 70 anos, castigarei o rei de Babilônia e aquelas nações que sua maldade, assim fala o Senhor, e a terra dos caldeus. A terra dos caldeus hoje, na atualidade, é o Iraque, tá? E a convertirei em desertos para sempre. O Senhor está falando para sempre. Então, se essa palavra se cumpriu, essa terra é deserto para sempre hoje? Não. Ela não é deserto para sempre. Ela será deserto para sempre no tempo do fim, que o Senhor destruirá tudo e fará deserto para sempre. Então, essa palavra está para ser cumprida agora, na última semana de Daniel, em grande tribulação e no tempo da ira do Senhor. E vamos seguir o versículo. E a converterei em desertos para sempre. No 13, e trairei sobre aquela terra todas as minhas palavras. Ele vai trazer sobre toda a terra a existência de toda a palavra dele. Ele vai cumprir toda a palavra dele. Está falando das profecias. Palavras aqui está falando tudo que foi profetizado. Que tenho falado contra ela, tá? Com todo o que está escrito neste livro e profetizado pelo profeta Jeremias contra todas as nações. Então, o Senhor está falando do tempo do fim, porque contra todas as nações ainda não existiu essa desolação que o Senhor e este castigo que o Senhor está relatando aqui, porque você vê no contexto que é um castigo mais forte. E nos próximos capítulos, no capítulo 25, menciona as nações que beberam da ira de Jeová. Existem nações que beberam da ira de Jeová ainda? Não, porque o dia da ira ainda não se cumpriu. Então não existe. Então essa palavra de profecia ainda não foi cumprida. E no versículo 26 diz assim, seguindo o versículo, mais para frente, diz assim: e todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e os reis da Babilônia beberão depois deles. Todos os reis. Então o Senhor está colocando uma ordem aqui para a gente entender. Que todas as nações vão começar a receber o juízo do Senhor, como já está recebendo. E o rei de Babilônia, que no caso a representação do rei da Babilônia para o tempo do fim é o anticristo, beberá depois de todas as nações, eles beberão dessa ira do Senhor. Tá entendendo? Eles serão castigados no final. Por quê? Porque eles são peças principais, não peças importantes
para o juízo todo nessa terra, e eles, né, assim como todos, porque no meio dessa Babilônia existem santos do Senhor, que o Senhor esparciu sobre as nações que estão sobre a terra, que o Senhor vai recolher. Assim como o Senhor disse em Isaías 11:11, que ele ia recobrar, cobrar 2 vezes o remanente do seu povo, ou seja, de todas essas nações. Então o Senhor vai vir reivindicar, buscar, resgatar o remanente de todas as nações, porque no meio dessa Babilônia, no meio desse povo corrupto e prostituto, existe um povo santo, que é o povo de Deus, tá? Que são os santos de Deus que o Senhor vai buscar. Então o Senhor vai recobrar deles todos os santos, inclusive o sangue de todos os santos que morreram e que morrerão, todavia, a mãos desse governo babilônico, tá? No 12 diz assim: e quando seja cumpridos os 70 anos, eu castigarei o rei da Babilônia e aquelas nações pela sua maldade, como disse Jeová, como eu mencionei. No 29 diz assim: porque aqui que a cidade na qual é invocado meu nome, quando começo a fazer mal, ou seja, a cidade que invocar o meu nome quando começa a fazer mal, e vós outros sereis absolvidos? Ele faz uma pergunta. Se vocês nesse tempo começarem a invocar o meu nome, serão absolvidos? Esse povo maldoso que tem a maldade impregnada dentro do seu coração, que o Senhor bateu na porta várias vezes para se converter, para mudar de conduta, não mudaram, insistiram. Quando o Senhor já esteja no final e comece a trazer essa espada sobre eles, ou seja, o Senhor já resgatou, para entender, o Senhor já resgatou o remanente. Eles resolveram não voltaram atrás. Passou por todos esses juízos, o mundo, para poder fazer-nos retroceder do mal. Eles não retrocederam. Na hora que o Senhor vier fazer a colheita deles, que será na ira do Senhor, eles vão começar a dizer: meu Deus, porque eles vão entender para onde que vão nesse momento. Aí o Senhor pergunta: e vós outros sereis absolvidos nesse tempo? E o Senhor responde: não sereis absolvidos, porque a espada que eu trouxe, não, que eu vou trazer sobre todos os moradores da terra, diz o Jeová dos exércitos, que é a espada, que nesse tempo eles não arrependeram, eles tiveram tempo para poder arrepender, não arrependeram. No 31, chegará o estrondo até o fim da terra, porque Jeová tem juízo contra as nações, e ele é o juiz de toda a carne, e entregará os ímpios à espada, disse Jeová. Aqui o Senhor está falando dos ímpios, dos que não retrocederam do seu mau caminho, e que no final, quando eles vejam que realmente o Senhor não vai retroceder na sua palavra, eles vão dar o pulo de esperteza, dizendo: Senhor, não, eu vou com você, porque eles vão ver na frente deles o próprio inferno. Aí eles vão querer salvação, porque são serpente astuta. Tá entendendo? Fizeram o que quiseram. O Senhor ofereceu salvação, eles não quiseram, porque o seu coração estava cheio de maldade. No 32, assim ha falado Jeová dos exércitos, e é aqui
que o mal irá de nação em nação, e grande tempestade se levantará dos fins da terra. E aí o Senhor pede para que todos os pastores comecem a clamar e a rolar no chão, no pó. Compreende? Em sinal de humilhação, pedindo o favor de Deus, por eles e pelas suas ovelhas. Porque, cumprido os vossos dias, para que sejam degolados e esparcidos, e vão cair todo vaso precioso. Por que vaso precioso? De uma certa forma, se eles, o Senhor está falando que eles ainda têm que clamar, que eles ainda têm que rolar no chão, pedindo misericórdia ao Senhor, e eles na realidade vão ser degolados e cair como vasos preciosos, é porque foram vasos preciosos à vista de todos, mas não à vista do Senhor. Não diante dos olhos do Senhor, porque o Senhor olha o coração. Então, para a sociedade, vaso precioso, maravilhoso, fogo puro. Mas o Senhor olhava o coração e falava: não tem santidade. Vai chegar, bater na porta e vai dizer: Senhor, Senhor, eu preguei no seu nome. Então, em relação a isso, a todos esses, o Senhor está dizendo: olha, volta para mim agora, enquanto é tempo. Rola no chão. Se suja com o pó dessa terra. Se humilha. Vai para o pó. Maiorais do rebanho, ou seja, autoridades do rebanho, que se coloca como autoridade do rebanho de Deus. E no 35 fala assim: e acabará a fugida dos pastores e o escape dos maiorais. Ou seja, o Senhor vai vir com um escape num determinado tempo. E esse escape, nesse determinado tempo, vai acabar. Então, para muitos maiorais, para muitas autoridades que estão na frente de rebanho, seja qual seja a autoridade que exerça, porque aqui não está falando só de pastores, está falando de líderes, de qualquer classe que esteja à frente de rebanho, que pregue, que exerça, por exemplo, como diácono, como obreiro, como missionário. Está falando qualquer um desses. O dia, ou seja, Deus tem até determinado dia para escapar da ira do Senhor. Escapar de quê? Da ira. Escapar de quê? Do juízo. Então, vai ter um dia do escape. E esse dia vai acabar para eles também, se eles não voltar para a presença do Senhor. Gritarão, porque os seus pastos serão assolados. Eles ficarão em grande tribulação e eles não terão mais palavra. Porque pasto assolado é palavra, falta de palavra, pastos destruídos. Aí fala assim: os delicados pastos serão destruídos. Ou seja, não haverá mais palavra. Eles não vão ter palavra da parte do Senhor mais. Porque ficarão para esse tempo de grande tribulação. É mais provável que eu tenha que fazer 2 vídeos para poder falar a respeito da palavra que eu estudava ontem, que o Senhor trazia revelação, e a respeito do sonho que o Senhor revelava essa palavra, tá? Revelava Babilônia no tempo do fim, o que representa e tudo, o que o Senhor falava. Glória a Deus, aleluia, por isso. Em Apocalipse 18,
fala da caída da Babilônia. E é considerada a Babilônia a todas as instituições do governo também, ou nações que fazem abominações contra Deus. Apocalipse 18, 22 diz que não se ouvirá mais a voz dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, não haverá ninguém artífice de ofício, tá? Não haverá ninguém para fazer artífice de ofício, para fazer culto, vamos dizer assim, para fazer ofício nenhum, nem mesmo ruído de moinho, porque não moerá mais. Vamos seguir. 23. Não haverá luz de lâmpada que alumiará mais em ti mais, nem voz de esposo e nem voz da esposa. Por que está falando isso? Porque a igreja já não vai estar aqui. Não haverá luz para alumiar esse tempo mais. Não haverá a voz do esposo, que é Jesus, e não haverá a voz da igreja, do povo de Deus. Não se ouvirá mais em ti. Está falando em todas as nações nesse mundo. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Quem era o mercador desse tempo do fim? Os mercadores desse tempo do fim, hoje o que eles estão vendendo? Hoje eles estão vendendo inteligência artificial. Quem que é e saúde e beleza e outra coisa que eles estão vendendo? Eternidade. Estão vendendo até a eternidade, rejuvenescimento. Os cientistas estão todos trabalhando nisso. E quem são os mercadores desse tempo? A elite de hoje. Os cientistas, a IA, o CERN. Os que têm poder, continua o versículo, os que têm poder para... Não, é isso que eu estou falando, desculpa. Os que têm poder para controlar e governar nos dias de hoje. Agora continua o versículo. Pois, por tuas feitiçarias. Olha, hoje não existe os bruxos, sim. Mas quem são os maiores bruxos que estão usando, trabalhando nesse tempo para abrir portais e para fazer toda obra infrutuosa que desagrada a Deus? Os próprios cientistas. Eles são os feiticeiros que fala aqui, tá? Do fim do tempo. Foram enganados, aí tá falando que pelos feitiços deles foram enganados todas as nações. Então você vê que, se você analisar que toda essa tecnologia é um feitiço para enganar todas as nações, está super correto. Se vemos que a tecnologia é um feitiço para enganar todas as nações, está correto, não? 24. E nela achou o sangue dos profetas e dos santos. Então, desde antes até o final. Aqui está relatando, o tempo que está relatando nesse versículo é o tempo que você viu que a lâmpada já foi tirada, que representa a igreja, o esposo, a esposa já não está, que representa a igreja, tá? Aqui esse versículo está relatando a entrada para a grande ira, tá? E falando que nesse tempo, até mesmo as duas testemunhas já não está, porque relata que o sangue de todos os profetas e de todos os santos, tá? De todos os que morreram nessa grande tribulação pela perseguição. E aí continua o versículo. E todos os que têm sido mortos na terra. Então, não só os profetas e os santos, mas também morreram pessoas inocentes também. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, vocês sabem que Eclesiastes 3,15 fala
e 1:9 fala que não há nada novo debaixo do céu e que tudo vai acontecer novamente. E que realmente essa palavra é para o tempo do fim. Essa palavra está em conexão com Daniel 9:2, que fala assim que no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, olhei atentamente os livros e o número dos anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, não? Que ele não fala no capítulo 25 dos 70 anos. Daniel estava estudando esse versículo, esse capítulo. E aí o Daniel começa a perguntar ao Senhor e fala o seguinte, que havia de cumprir as desolações de Jerusalém em 70 anos. E Daniel começa a orar e a buscar resposta a respeito disso, aonde nos dá também, né, nos traz essa revelação também que o anjo traz para ele em visão, a revelação das 70 semanas e da última semana de Daniel. Glória a Deus por isso. Então você vê que em relação ao que passou com essa profecia dos 70 anos, né? Você vê que em Daniel 9 inclui a restauração de Jerusalém, a volta dos exilados, o nascimento e a morte do Messias. Então você olha dentro dessa visão, você vê que já aconteceu. Mas agora nos últimos 70 anos, você vai ver de novo a história se repetindo. Você vê os esparcidos, não? Que não sabiam, por exemplo, eu não sabia que eu era descendente da tribo de Israel, e eu descobri que sou descendente, que nós, minha família, é esparcido como muitos de vocês também foram esparcidos pela terra, e o Senhor vai voltar a buscar, a recolher todos vocês. Então, o que acontece? Muitos dos esparcidos voltarão para Jerusalém novamente, tá? No entanto, muitos rabinos em Jerusalém, há um governo, uma instituição toda arrumada para poder recolher esse povo todo de volta, recolher os descendentes de Israel todo de volta, porque eles sabem das profecias, sabem o que vai acontecer e sabem que o que vai vir vai ser muita perseguição e que todos os descendentes de Israel, a partir de um determinado tempo, vai ser perseguido no mundo inteiro. Então, para proteger, Israel está chamando a todos os descendentes a voltar. Porque eles têm a visão de que o Messias ainda não se manifestou e que o Messias vai ter condição de guardar a todos em segurança, e como é profético, isso faz parte da profecia, e para que a profecia se cumpra, eles vão fazer uma determinada força, porque eles não compreendem como que o Senhor reunirá os esparcidos, porque eles não aceitam o Senhor Jesus e não sabem como que vai ser feito esse recolhimento sobre toda a terra. Então eles pensam que é determinada forma deles, essa forma humana de levar todos a Israel, a terra prometida, porque eles pensam que a terra prometida que o Senhor tem e que vai governar todo o mundo em paz no milênio vai ser aí. Eles não sabem que o Senhor tem algo muito mais além e espiritual para nós. Não vou entrar mais em detalhes, mas os esparcidos, no caso, você vai ver isso realmente acontecendo, porque a profecia ela acontece tanto espiritual para os que são espirituais, e ela vai manifestar carnal para os carnais, para que eles vejam. Então, para que eles vejam, muitos vão entender da forma que eles entendem e vão voltar para Israel nesse tempo. Por isso eles têm urgência de levar todos os descendentes para lá, os esparcidos para lá.
para voltar. Por quê? Eles necessitam que eles voltem para dar cumprimento a essas profecias, porque depois do cumprimento dessas profecias, eles entendem que o Antimachia, que é o Messias deles, tem que se manifestar. Mas ele só pode manifestar depois que determinadas profecias se cumpram. Porque assim tem que ser, e é assim a lei, e eles seguem a lei à risca. Então, dessa determinada forma, eles entendem que tem que ser. Assim, quando o Antimachia manifesta para eles, vai estar manifestando o Senhor, a vinda do Senhor para nós, o escape, o Senhor nos guardará. Amém? Como nos afirma Eclesiastes, né, que volta a acontecer, tudo as coisas vão voltar a acontecer. Mas vamos analisar Jeremias 33:14, que diz assim: Vem dias, declara o Senhor, que se cumprirá a boa palavra que tenho falado para a casa de Israel e a casa de Judá. Jeremias 29:10 diz: Porque assim falou Jeová, quando em Babilônia se cumpra os 70 anos, eu os visitarei e despertarei sobre vós a minha boa palavra para fazer voltar a este lugar. Me invocar, segue o texto. No 14 diz, nós voltaremos, né? Porque aí é o Senhor Jeová que vai fazer cair a boa palavra sobre as nossas vidas. Ou seja, a promessa vai cumprir sobre as nossas vidas, os espirituais, e ele nos visitará e nos despertará. Ele despertará muitos que estão dormindo, que são para salvação, tá? Para cair a boa palavra, para cair a promessa dele sobre as nossas vidas, nos fazendo voltar a este lugar. Vamos voltar ao lugar que ele preparou, o lugar que ele tem preparado, como declara em Apocalipse 12, que fala que tem um lugar preparado para nós. E Jesus mesmo declarou que ele ia preparar um lugar, tá? Você vê Jeremias falando a mesma coisa. No 14 fala assim: E serei achado por vós outros, disse Jeová Jireh, Jeová Javé, e farei voltar vossas cautividades e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares aonde eu os esparci, os enviei. Porque até esparci sobre as nações foi ideia do próprio Deus, tá? Para nos resgatar daí, para nos esconder como tribo, por isso não aparecemos, tá? Nós somos as tribos escondidas sobre as nações. Muitos de vocês não têm consciência disso, não têm conhecimento, porque o Senhor escondeu vocês. Que tremendo e terrível a maneira que o Senhor nos escondeu. Que até idólatra nos tornamos em um determinado tempo. Quão terrível foi tudo isso e quão terrível foi a perseguição que nossos familiares passaram a ponto de negar a nossa descendência. Que tremendo tudo isso. E o Senhor, a sua misericórdia manifesta sobre nossas vidas, e o Senhor vem nos resgatar e nos perdoar desse pecado. E nos resgatar entre as nações e nos reunir. Mas da forma dele. Não da forma que esse governo antissemita, ou não sionista, está fazendo. Glória a Deus, aleluia. Para o engano. Mas muitas dessas pessoas vão ter a oportunidade de se arrepender. Mas muitos deles não. Porque a maldade muito grande nos seus corações está dentro, está impregnado, está dentro, essa maldade está impregnada. Muitos não conseguirão voltar dessa maldade. Como diz esses próprios versículos. Quando eles vão estar
a ira de Deus já vai estar abrindo, o lagar da ira do Senhor já vai estar abrindo sobre a vida deles. Aí eles vão querer se arrepender, mas não haverá mais tempo mais, como diz a sua própria palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Isso foi o estudo que eu estava fazendo ontem, sendo direcionada para o Senhor. E no próximo vídeo eu vou contar o sonho e a revelação que o Senhor me deu a respeito de todo esse estudo e de toda essa palavra e como o Senhor vê o mundo de hoje com os olhos dele. Amém? Que você tenha paciência, que o Senhor te dê paciência para poder escutar. Amém? Desculpa. Que o Senhor te dê paciência para poder escutar, te dê tranquilidade para poder meditar e entender a palavra dele e o que ele está falando para esse tempo. Para compreender todas as coisas e não ser participante com esses que, na hora que chegar no final, vão se arrepender. E já é tarde. Amém? Que o Senhor te dê sabedoria e que você não seja uma das pessoas que esteja como todos estão nesse mundo, nessa Babilônia, comendo o alimento que a Babilônia dá. Amém? Que vocês possam estar comendo, se alimentando do alimento que o Senhor dá. Mantendo a santidade, mantendo a purificação, mantendo na presença e não se corrompendo com as coisas desse mundo em nome de Jesus. Porque o tempo, declara o Senhor, que nós já estamos nele. Nós já estamos no tempo do fim e o Senhor Jesus vai vir. É incrível, incrível como muitas pessoas ainda duvidam do tempo que nós estamos vivendo. Fazendo planos para como se fosse viver toda uma vida e que fosse dar tempo ainda de viver uma velhice, fazendo planos até para aposentadoria com 40 anos, fazendo um plano para quando tiver aposentadoria com 65 anos. Nós não temos todo esse tempo mais, Jesus vai vir antes. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos continuar em nome de Jesus.